Oi, gente! Eu sou Uli Lages e aqui Latinoamérica grita. Chega mais, fica à vontade. Hoje nós vamos trabalhar o nosso quarto episódio da série Agricultura e Tipos de Cultivo. E o nosso episódio de hoje será sobre agricultura sustentável. Para a gente começar a falar sobre agricultura sustentável, é importante a gente ter em mente que a agricultura, por si só, ela modifica o ambiente. Então a gente terá aí uma agricultura mais sustentável. Porém, a agricultura estará sempre trazendo essa modificação, essa intervenção para o meio ambiente. Então, a agricultura sustentável, ela vai se fixar nos pilares da sustentabilidade, que são pilares econômicos, sociais e ambientais. Para se caracterizar como sustentável, essas três dimensões precisam estar ali presentes nessa prática. A agricultura sustentável vai trabalhar trazendo a complexidade desse ambiente, e não só trazendo a complexidade do ambiente, mas usando a própria complexidade do ambiente, de um ecossistema, a favor dessas práticas de manejo, dessas práticas da agricultura. Então a gente vai ter aí como característica muito importante a presença de biodiversidade, de fazer a agricultura de forma com que a biodiversidade ela não se acabe, que a gente precisa da biodiversidade para viver. É muito egoísmo também a gente aproveitar desse planeta, aproveitar do meio ambiente, da natureza, dos recursos, e acabar aproveitar só a gente, não deixar nada ou ficar impactando completamente os outros seres vivos que estão aí. Então, como que essa agricultura sustentável ela vai trabalhar a favor da biodiversidade? Um ponto muito importante é a não utilização de agrotóxicos. Então, a agricultura sustentável ela vai estar manejando o cultivo de maneira que ela não utilize químicos que são danosos para o meio ambiente, como a gente viu no vídeo anterior. Então, quando a gente trabalha com a biodiversidade, com a quantidade de espécies diversas no ambiente, você tem todo esse ciclo natural trabalhando. Um ambiente complexo, com essa presença de biodiversidade, ele vai ter morfologias diferentes, né? Plantas que vão ter formatos e expressões morfológicas distintas. Vamos ter raízes ocupando áreas diferentes do solo, plantas que têm portes, né, tamanhos diferentes, então uma faz sombra para outra, ciclos de vida diferentes. Então a gente pode estar trabalhando o tempo de vida de uma planta e de outra, usar um cultivo para fazer a sombra para uma planta que não precisa de tanta luz, por exemplo. Aí esse cultivo ele tem um ciclo de vida mais curto, como o milho. O milho tem um ciclo de vida mais curto. A gente pode tirar esse milho quando ele concluir esse espaço, esse ciclo de vida dele. E esse espaço que se libera pode ser plantado, de repente, um outro cultivar, porque a agricultura sustentável ela vai trabalhar com essa diversidade de cultivar. Policultivo, pode ser modelos agroecológicos. Uma outra característica interessante, uma forma de manejo, né, do cultivo sustentável é o plantio direto, que seria plantar e utilizar a cobertura de solo. Então você planta e coloca lá uma camada de cobertura seca, de matéria orgânica seca, pode ser palha, pode ser até a própria capina do terreno, ou então aquela palhada dos milhos anteriores podem estar ali. E a importância de cobrir o solo é que se mantém a umidade desse solo e a temperatura adequada desse solo para a propagação dos micro-organismos que estão ali, né? Dessa microfauna e dessa macrofauna que existe ali no solo. Quando a gente planta um monte de uma espécie só, né? Um terreno gigante, com um tipo só de espécie e sem cobrir o solo, esse solo ele vai estar ali exposto a alta temperatura. No Brasil, a gente sabe que em diversas áreas do Brasil faz muito calor. Em outras áreas do Brasil faz muito frio no inverno, da geada. Então, a cobertura do solo, ela favorece a proteção desse solo, que é o telhado da casa. Imagina uma casa sem telhado, ela vai estar aí exposta às temperaturas. Essa cobertura do solo, ela também protege a mudanças bruscas de temperatura. Por que eu digo isso? Na agricultura, as mudanças extremas, os climas extremos, impactam o cultivo. Então, um produtor que está contando com aquela colheita, se ele conseguir arrumar formas de proteger essa colheita, de fazer com que essa colheita realmente seja bem produtiva, para ele é melhor, você não vai ter prejuízo, né? Então, trabalhar com a agricultura é você lidar com margens de risco. A agricultura sustentável também trabalha com a diversidade de sementes. As nossas sementes, elas são um patrimônio da humanidade.
biodiversidade. Elas marcam a nossa história, elas marcam a nossa trajetória, através da nossa alimentação, né, da nossa cultura alimentar. E a gente já está num período onde a gente não conhece diversidade. A gente chega no mercado, é o mesmo pimentão amarelo, vermelho e verde, sempre a mesma batata, os mesmos tipos de maçã. Acho que eu vejo 3 tipos de tomate no mercado, que é aquele italiano mais compridinho, aquele mais redondinho e o tomatinho cereja. Só que existe uma diversidade tão linda, tão incrível de tomates, que a gente aqui no Brasil, por exemplo, desconhece. A não ser que você que está aí assistindo cultive outros tomates, tem aí na sua casa, tem aí no seu terreno. Eu, inclusive, ia adorar ver fotos. Pode mandar para o Instagram, latinoamerica.brita. Eu vou amar receber essas fotos, não só de tomate, pode ser de outro alimento. A agricultura sustentável, ela vai promover essa variedade, né? A presença dessa variedade genética através das sementes, através dos bancos de semente. A gente falou no vídeo sobre o que é agricultura, dos guardiões da semente. Muitos deles trabalham com a agricultura sustentável e tem seus bancos de sementes, e aí a gente tem um patrimônio riquíssimo da nossa humanidade. E é essa não padronização das sementes, porque a agricultura convencional ela vem com essa padronização das sementes, a padronização do nosso paladar, e a agricultura sustentável ela vem promovendo essa diversidade, essa biodiversidade. Quando a gente trabalha oferecendo ao solo uma diversidade de cultivar, a gente também atrai uma diversidade de animais para ali, porque de repente você vai ter um animal que ele faz daquela árvore o seu habitat, e não só animais de grande porte, né? A gente está falando de insetos, variedades de insetos, de polinizadores, borboletas, abelhas, besouros. Tem polinizador que ele às vezes precisa de uma planta específica para polinizar, que ele não poliniza qualquer planta. Então quando a gente traz essa diversidade, a gente atrai esses polinizadores, esses seres vivos tão importantes para a vida na Terra. Ela vai acontecer em plantas que têm flores. As plantas que têm flores, elas geram frutos. A flor, ela é, digamos, o órgão reprodutor da planta. E o fruto já é o ovário fecundado e desenvolvido. Então, toda planta com flor, ela vai gerar fruto, seja esse fruto comestível ou não. Então, todos os nossos alimentos que provêm de um fruto, ele precisa de polinizador. E beleza que a gente pode ter hoje em dia uma polinização artificial, mas, gente, sério, se a gente for depender só de polinização artificial, a gente, inclusive, vai perder a nossa autonomia de poder plantar. A gente precisa dos polinizadores, né? É muito importante trabalhar não interrompendo os ciclos biogeoquímicos. Se a gente vai trabalhando, entendendo como funciona a abundância da natureza e trabalhando a favor disso, gente, é só benefício. Quando a gente tem um solo compactado, a gente não tem uma boa permeabilidade daquele solo. Então, esse solo não vai ter uma boa retenção de água. Então, vai ter que estar sempre, irrigando e gastando água. Quando a gente tem um solo diverso, com raízes diversas, um solo coberto, quanto mais parecido o solo for com o solo de floresta, né? O solo de floresta tem uma diversidade de plantas e de espécies, árvores diferentes, árvores de muito grande porte, árvores arbustivas, plantas rasteiras, e além disso a gente tem uma camada de mulch, que a gente chama, né? Que são essas camadas das folhas das próprias plantas que vão caindo no solo. Esse solo tem uma permeabilidade muito potente. Você coloca a água ali, e essa água infiltra nesse solo de uma forma maravilhosa. Muito diferente de um solo exposto, de um solo de monocultivo, completamente degradado por químicos que foram ali jogados. Todos nós, seres vivos, cumprimos um nicho ecológico no planeta, né? Ou seja, uma função ecológica no planeta, tanto nós humanos, tanto quanto cada um dos seres vivos que existem. Então, retirar ou impedir ou atrapalhar ou aniquilar a existência dos seres vivos vai estar atrasando, né? Porque a gente vai estar com a carência dessas funções ecológicas que esses seres vivos cumprem. E eles não estão aí à toa. Todos os seres vivos existem e cumprem funções e dinâmicas ecológicas muito importantes. Até aqueles seres que a gente não gosta ou tem nojo deles, enfim, os decompositores extremamente importantes, né? Bactérias e decompositores que são extremamente importantes mesmo para vários ciclos da nossa vida, né? Quero colocar aqui para vocês uma imagem que eu encontrei no site da Embrapa. Olha esse sistema diverso que interessante. Esse sistema ele faz até trabalho com animais, olha. Tem o espaço dele de curral, o espaço dele do galinheiro. Olha esse sistema. Olha essa área de produção. Ele faz aqui, uma barreira, porque isso é interessante também. Na agricultura sustentável, como que faz para não ser atacado por pragas? Uma das respostas está aqui, nessa barreira que se faz.
coloca plantas que vão atrair esses predadores do cultivar que você colocou ali. E aí elas que são atacadas e não o seu cultivar. Então a gente chama isso de barreira ecológica, né? Essa barreira natural. É uma das formas, inclusive, tem produtores que utilizam essa barreira ecológica como forma de proteger a sua produção sustentável, a sua produção agroecológica, a sua produção orgânica, dos produtores vizinhos que têm a produção convencional, com utilização de venenos, porque isso acaba impactando, né, os vizinhos que não utilizam veneno. Então, olha só, um corredor aqui, uma linha, uma, duas, três linhas aqui, ó, de uma espécie, aí uma barreira. 5 linhas aqui, ó, de outra espécie, novamente uma barreira. Entre as barreiras tem uns coqueiros. Ó, uns coqueiros. E assim ele vai, ó. Área de produção lindíssima e bem diversificada. Aqui já tem outra imagem que quero compartilhar com vocês, também do site da Embrapa. Olha só, as plantas, ó, as flores fazendo a barreira aqui na lateral. Aí a gente já vê aqui, ó, vários abacaxis abaixo. Aí aqui, ó, entre esse círculo de abacaxi, tem a banana. Aqui a gente já vê mais uma outra espécie. Ao lado a gente já tem mandiocas, já temos a abóbora, mamão e feijão. E aqui, ó, presença de polinizadores, presença de aves. Tem um modelo muito incrível, que é um modelo pré-colombiano, de plantio, que se enquadra dentro do plantio sustentável, por ele ser um plantio diversificado. Eu vou trazer ele agora, mas é muito provavelmente que eu também vá trazer ele no próximo vídeo, que vai ser sobre os tipos de cultivo, né? Que é, gente, o seguinte, las milpas. Esse modelo milpa, ele trabalha com o milho dá sustentação para o feijão crescer em cima dele. O feijão, ele é uma trepadeira, então ele precisa ir se enrolando. Aí o feijão cresce em cima dele, sem atrapalhar o fruto, né, do milho. No solo embaixo, coloca-se a abóbora, porque ela tem um crescimento rasteiro. E aqui ainda tem a pimentinha. Imagina você ter um terreno de cultivo e a cada milho que você coloca ali, você coloca abóbora, feijão, pimenta. Ai, que maravilha! Ao invés de dar só milho, dá tudo isso. Além de atrair polinizadores, além de reter mais água nesse solo, melhorar a permeabilidade do solo. Qual é a parte social dentro desse tipo de plantio? Um dos aspectos é a nossa autonomia, né? É a gente poder ter a autonomia de utilizar as nossas sementes, de utilizar sementes diversas e plantar. Não depender somente das sementes transgênicas, do pacote da Revolução Verde, por exemplo, de usar sementes dos bancos de sementes. Outro aspecto é a saúde dos trabalhadores que estão ali vinculados, assim como a saúde das pessoas que vivem ao redor desse cultivo, porque quando a gente tem esse cultivo sustentável, sem aplicação de agrotóxico, a gente também não impacta o cultivo do vizinho. O vizinho, ele pode plantar que a gente não vai estar impactando o cultivo dele, como acontece de cultivos convencionais que utilizam agrotóxicos e impactam e atrapalham as pessoas, os produtores que querem fazer uma produção agroecológica ou uma produção sustentável ou até mesmo a transição, porque a gente também tem produtores que querem fazer a transição de um cultivo convencional para um cultivo agroecológico. Porém, se ele está ali numa vizinhança de terrenos onde só utiliza agrotóxico, eles vão ter mais dificuldade. Agora, imagina se toda uma região trabalhasse com agricultura sustentável. Ia ser toda uma região favorecendo a ciclagem de biomassa, favorecendo ciclos biogeoquímicos, favorecendo um equilíbrio ecossistêmico. Quando a gente fala do pilar econômico, é muito importante que esse cultivo sustentável ele seja viável financeiramente, então que ele gere lucros, certo? Olhar para a agricultura sustentável no pilar econômico é também olhar para uma economia circular. A gente precisa ter um olhar sobre todas as etapas de produção até que o alimento chegue na nossa mesa, todo esse circuito. Então é ter um circuito mais curto, não diminui essa distância na cadeia da produção de alimentos. Tem que vir lá de longe, gastar quilômetros de estrada, litros de combustíveis jogados no meio ambiente. Quando a gente diminui essa cadeia, o alimento ele também chega mais acessível para nossa mesa, mais acessível financeiramente para as nossas mãos, para a gente, né, para o nosso bolso. Não tem todo esse gasto de combustível, da distância, do transporte. A gente consegue acessar um alimento de mais qualidade com valor mais acessível. Hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada. Se você souber ou conhecer algum projeto que trabalha em agricultura sustentável, que trabalha com a agroecologia, coloca aí nos comentários. Muito obrigada. Um beijo. Valeu!